Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem, meus queridos, mais uma vez vamos dar continuidade à explicação simbólica sobre a história de Ló e das cidades de Sodoma e Gomorra. Essa história é longa e tem muito a nos ensinar, mas agora chegamos na parte final dessa história emocionante. Mas antes de tudo, peço que vocês me ajudem com o canal, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando este vídeo, para que mais pessoas possam ser ajudadas com esse conteúdo, ok? Por favor, obrigado. Isaías 43, 18 e 19 diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esse texto de Isaías vem mostrando que podemos voltar a um estado de consciência que deixamos para trás, se colocarmos a nossa atenção nesse estado novamente. Por isso, o profeta nos adverte a não prestarmos atenção nas coisas passadas. Temos que manter o nosso foco na nova realidade que desejamos à nossa frente. Mateus capítulo 9, versículo 24. Jesus disse-lhes: Retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Esse texto quer dizer que todos os estados de consciências passados que representam a menina não estão mortos, nem destruídos, mas apenas adormecidos. Se a nossa imaginação, o Cristo, tocar neles novamente, um estado de consciência pode despertar de novo. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo do 12 ao 14. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a carreira para conquistar o prêmio, pois para isto já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Jesus me chamou, por meio de Cristo Jesus. Esse texto mostra que devemos focar apenas no alvo à nossa frente, à nossa realidade desejada, e não dar lugar a pensamentos negativos. E também não devemos olhar para o passado. Temos que ter cuidado com a nossa conversa interna. Será que a nossa conversa interna é voltada para o que ficou para trás, para o passado? Isso aconteceu com Ló. Vejamos o final do relato no capítulo 19 de Gênesis, mas para quem não viu os vídeos anteriores, peço que volte e veja a playlist de vídeos anteriores que eu preparei para que você possa entender melhor esse assunto. Vimos no relato anterior que Ló demorava para sair da cidade de Sodoma e os anjos insistiam com ele. Vimos também que a cidade na Bíblia representa uma realidade conquistada, ou seja, ela representa a nossa realidade atual, um estado de consciência. Os anjos representam dois desejos de Ló de sair daquela situação lastimável em que ele se encontrava. Duas realidades de tormentos chamadas de Sodoma e Gomorra. Ele demorava para sair daquela situação porque ele ainda estava muito apegado a Sodoma e não se achava merecedor das coisas boas e não se sentia merecedor de realizar os seus desejos. Mas seus desejos de sair daquela situação, os anjos, eram mais fortes e por isso insistiam. O relato continua. Gênesis 19, 17 diz: E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Ló conseguiu fechar as portas dos seus sentidos e se visualizou fora daquela realidade. A expressão escapa-te por tua vida e não olhes para trás representa não voltar a atenção para a realidade passada, porque podemos ressuscitá-la de volta. E o pecado, na Bíblia, representa não atingir os nossos alvos na vida, ou seja, os nossos sonhos e desejos. Escapar para o monte representa uma condição elevada de consciência. É habitar no lugar secreto do Altíssimo, confiando na nossa consciência eu sou que cria a nossa realidade. É a imaculada ascensão ou assunção.
que concebe os seus desejos, ascendendo assim a uma realidade elevada. Salmos capítulo 121, 1 e 2 diz: Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Gênesis 19, do 18 ao 20 diz: E Ló disse-lhes: Ora não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graças aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma e a minha vida. Mas eu não posso escapar para o monte, para que porventura não me apanhe este mal, e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá. Não é pequena, para que minha alma viva. Vemos nesse relato que Ló não confiava totalmente na sua consciência, o eu sou, o reino dos céus dentro dele, sua imaginação, e deixou que a falta de fé e o medo, junto com a falta de merecimento por uma condição melhor, rejeitasse seus desejos. Isso fez com que ele prestasse mais atenção nos problemas externos ao seu redor. Por isso, ele não atingiu seus alvos no momento. Ele voltou sua atenção para as coisas deixadas atrás, criando assim os tons de uma realidade parecida com a que ele já tinha, ou seja, Sodoma. Isso acontece conosco quando ficamos presos em uma realidade que não gostamos e não usamos a nossa imaginação maravilhosa, o Cristo, confiando totalmente nele, nos voltando totalmente para o reino dos céus dentro de nós, representado pelos montes, para sair de um estado de consciência indesejável. Perecemos juntos com a cidade e com os nossos pensamentos negativos, ou seja, um estado de consciência aonde estamos presos, continuando na mesma situação de sempre, presos numa realidade indesejável. Gênesis capítulo 19, 21 e 22 diz: E disse-lhes: Eis aqui, tenho te aceitado também nesse negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso, chamou o nome da cidade de Zoar. O nome Zoar significa pequeno ou insignificante. Ló sentiu medo e não se sentiu merecedor de conquistar os seus sonhos. Se sentiu pequeno e insignificante. Por isso, ele continuou quase na mesma situação que ele estava, criando assim um estado de consciência parecido com Sodoma. Se sentiu um coitadinho insignificante. E isso é um alerta para nós, que muitas vezes nos sentimos coitadinhos e insignificantes. Números 13 e 33 diz: Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Isso mostra, meus queridos, que não podemos nos sentir pequenos nem com medo diante dos problemas, como se fôssemos gafanhotos diante de gigantes. Nós temos que ser o contrário, como gigantes diante dos nossos problemas. Joel 3,10 diz: Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, que diga o fraco: eu sou forte. O relato continua. Gênesis no capítulo 19, versículo 23 diz: Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. O sol representa a luz da consciência, o eu sou, que faz com que enxerguemos a nossa realidade. Isso quer dizer que todos os estados de consciência já existem, já foram criados, que apenas não os vemos, só passamos a enxergá-los depois que a consciência, o eu sou, os tornam visíveis para nós. João 8,12 diz: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Efésios capítulo 5, versículo 13 diz: Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenados pela luz, porque a luz tudo manifesta. A luz manifesta para nós aquilo que nós não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 3 diz: A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. É a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não pode se ver. Ou seja, a luz da consciência torna visível o invisível. O relato de Gênesis 19 continua. Gênesis 19, 24 e 25 diz: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra,
e destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. Nunca se esqueça que a Bíblia não é para ser interpretada de uma maneira literal. Suas histórias não são histórias reais do mundo externo, mas seus escritores contam um drama psicológico que acontece dentro de nós, na nossa consciência. Todos os seus personagens, objetos, animais, coisas, são símbolos para tentar explicar o mundo da nossa imaginação. Para tentar explicar o mundo dentro de nós, os estados de consciência, os escritores bíblicos usavam parábolas com pequenas histórias, mas não podemos levá-las ao pé da letra, porque são símbolos. Essa história de Ló e das cidades de Sodoma e Gomorra mostra claramente isso. Sodoma e Gomorra não são cidades reais que existiram na Terra lá no Oriente Médio, mas elas representam, como já falei antes, 2 estados de consciência conquistados por Ló. Um estado de consciência é a condição em que a pessoa se encontra agora, no nível de realidade atual, ou degrau da escada de Jacó. Ló representa aquela parte da humanidade que ainda não descobriu o segredo do Senhor, mas que está prestes a descobrir esse segredo. Esses ouviram falar que a imaginação cria realidade, mas ainda não acreditam totalmente e querem mais provas de que isso é real. Estão testando esse segredo sagrado e farão isso várias vezes até eles terem a prova de que sua imaginação cria realidade. E isso é bom? É claro que é bom, porque eles terão a prova disso, de que isto é verdade. A própria Bíblia nos aconselha a fazer isso. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Já a expressão, o Senhor fez chover fogo e enxofre desde os céus, quer dizer que o estado de consciência anterior, chamado Sodoma e Gomorra, junto com todos aqueles moradores das cidades, foram sacrificados no altar da consciência. Os homens de Sodoma representam os pensamentos negativos ou atitudes animalescas de uma mente ignorante, que foram sacrificados no altar da consciência. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo do 6 ao 8 e depois o 12, diz: e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinzas, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pois via e ouvia sobre as suas obras injustas. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, pereceram na sua corrupção. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Cada personagem desse texto é simbólico. O lago de fogo e enxofre fica no altar da consciência, onde se joga toda a energia negativa que representa o diabo. O falso profeta representa as nossas crenças limitantes ou doutrinas equivocadas que também são jogados nesse lago. A besta representa os pensamentos negativos ou atitudes animalescas, que são os animais sacrificados neste altar da consciência. Isso quer dizer que a mente foi purificada de energia negativa e de crenças equivocadas e limitantes. Ao sacrificar os seus pensamentos negativos no altar da consciência, Ló poderia então purificar sua consciência, oferecendo a Deus uma nova conversa interna purificada, que girasse em torno de uma nova realidade, esquecendo-se da sua realidade passada, não voltando mais às coisas deixadas atrás. Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Ló tinha então que usar uma nova conversa interna purificada, junto com a imaginação desperta, o Cristo Jesus. Com isso, ele criaria um estado de consciência perfeito e, portanto, uma realidade perfeita e elevada. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro,
tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. O relato continua. Gênesis 19, 26 diz: E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. O que representa a famosa mulher de Ló que tantas religiões do mundo falam? Nunca se esqueça que mulher na Bíblia representa muitas vezes nossa consciência. A Bíblia muitas vezes usa a simbologia de uma mulher para se referir tanto à mente consciente como à mente subconsciente. Por exemplo, a mente subconsciente, o eu sou, é chamada de Maria nos Evangelhos. Também ela é chamada de Jerusalém de cima, a nossa mãe. Os textos que provam isto são Lucas capítulo 1, 30, 31, 34 e 35, que diz: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. E disse Maria ao anjo: Como se dará isso, visto que não conheço homem algum? E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Aqui, a Bíblia fala de Maria com uma mente purificada, e o filho que dela nasce, Jesus, se refere à nossa imaginação desperta. A imaginação desperta do homem que despertou e pode criar realidades elevadas. Gálatas 4, 26 diz: Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Quando a Bíblia fala de cima, ela está se referindo de cima de nosso crânio, dentro de nós, onde fica a nossa consciência. Lucas 17, 20 e 21 diz: Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Jesus disse que o reino celestial de Deus não é fora, mas dentro de você, bem aí no seu crânio, onde fica a sua consciência, que muitas vezes é simbolizada na Bíblia por uma mulher. Já a mente consciente é simbolizada por várias mulheres, com nomes bíblicos também. Mas por enquanto eu vou citar apenas 3. Eva é simbolicamente representada pela mente consciente. Isso acontece quando somos bem jovens, ignorantes e inocentes, e tomamos consciência de existir. Eva representa nossa mente consciente que se depara com a energia negativa, o diabo, e também com o livre-arbítrio. Outras mulheres bem conhecidas na Bíblia que representam a mente consciente são Agar e Isabel, prima de Maria. Elas representam a consciência dos sentidos, que dão à luz o primeiro filho, ou primogênito. Esse filho representa o nosso mundo externo. O texto que prova isso são 2 Coríntios 11, 3, que diz: Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Gálatas 4, do 24 ao 27 diz: O que se entende por alegoria? Porque estas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dá à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. E tanto a mente consciente quanto a mente subconsciente são também simbolizadas por cidades. Por exemplo, Maria é a mesma que a cidade de Belém Efrata, de onde nasceria o Salvador. Não vou ler os textos para que o vídeo não fique muito longo, mas vocês podem ler isso em Miqueias, capítulo 5, versículo 4. A cidade de Jerusalém Celestial também é simbolizada por uma mãe. Você pode ver isso em Gálatas 4, 24, que já citei. Também Apocalipse 21, 2, que a Jerusalém Celestial é simbolizada por uma noiva preparada para seu marido. A mente consciente também é simbolizada por cidades. Por exemplo, a esposa de Abraão, Agar, é a mesma que Jerusalém terrestre, de baixo, em Gálatas 4, 25.
A cidade de Babilônia é comparada a uma mulher impura que comete prostituição com ídolos, ou seja, uma mente impura e idólatra. Apocalipse capítulo 17, versículo do 3 ao 5 e depois do 18 diz: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate, que estava cheia de nomes blasfemos, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. O que eu estou querendo dizer com todos esses textos que mostrei? Com estas provas, mostra que a esposa de Ló também simboliza a mente consciente de Ló, simbolizada também pela cidade de Sodoma. A esposa, quando olha para trás, significa que Ló começou a pensar nas coisas que ele estava deixando para trás, sua realidade passada. Ela se tornou uma estátua de sal. O sal é um conservante. O que isso significa? Significa que ele estava com medo das mudanças à frente e com isso ele conservou uma realidade parecida com a que ele já tinha antes, que chamou o nome de Zoar. O que isso significa para nós? Significa que não podemos continuar sempre na mesma zona de conforto, presos numa realidade da qual não estamos contentes. Não podemos nos contentar com a nossa realidade atual. Temos que trazer para fora o reino de Deus que está dentro de nós. Temos que usar a nossa imaginação desperta, o Cristo, para criar um mundo melhor para nós e para os outros. Não podemos nos sentir pequenos ou insignificantes, porque somos um com Deus. A mente do homem é a boca de Deus e pode ser usada tanto para curar como para ferir. Temos que usá-la de uma maneira sábia e não devemos dar lugar a pensamentos destrutivos, os homens de Sodoma, para não criarmos realidades tristes. O medo, a insegurança, a vitimização, a negatividade, a falta de fé representam olhar para trás e não fugir para os montes. Ou seja, temos que confiar no Deus que está dentro de nós, a nossa consciência, o eu sou, e no seu Filho que representa a nossa imaginação maravilhosa, Cristo Jesus. Lucas 9, 62 diz: E Jesus lhes disse: Ninguém que lança a mão de um arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 17:32 diz: Lembrai-vos da mulher de Ló. Efésios 3:20 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou imaginamos, segundo o poder que em nós opera, a ele seja a glória na igreja, por Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Bem, meus queridos, o vídeo já está longo, vou terminando por aqui, mas a história ainda não acabou. Por isso, vou fazer mais um vídeo dando a explicação psicológica do final dessa parábola. Por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo para ajudar a mais pessoas, ok? Obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.